Pessoal, sejam bem-vindos à parte 3 da aula 2, que é uma revisão, na verdade, da aula que foi por videoconferência no dia 18 de março, tá certo? Bom, para essa aula a gente vai estar trabalhando com os dados que estão na planilha batata.csv, tá certo? Aqui eu já tenho o script que eu preciso para alterar o meu diretório de trabalho, que pode ser tanto a linha 3 como a linha 1. Eles têm a mesma funcionalidade. Aí eu importo os dados e gravo no vetor dados, tá bom? Aí para dar uma olhada nos dados eu posso usar como a gente viu na parte 1 dessa aula, eu posso usar a função head para ver as seis primeiras linhas, ou a função tail para ver as 6 últimas linhas da tabela, tá certo? Tal como ela estava organizada no Excel, ela vai aparecer aqui para mim no R, tá bom? Nesse momento, a gente precisa dar uma lembrada em como selecionar dados aqui, como selecionar valores dentro de uma tabela. Vocês devem lembrar, tem os colchetes e tudo que está dentro do colchete tem essa separação que é a vírgula, tá certo? Eu posso colocar o número 1 aqui antes da vírgula, ele vai selecionar a primeira linha, tá certo? Se eu rodar isso aqui, vocês vão ver que aparece o nome e o valor, o nome das colunas e o valor para a primeira linha, tá certo? Se eu colocar ao contrário, o número 1 depois da vírgula, eu vou estar selecionando a primeira coluna, tudo bem? Então aqui eu vou estar, na linha 10 eu seleciono a primeira linha, e aqui eu seleciono a primeira coluna, tá certo? Isso aqui ele sempre vai me retornar como um conjunto de dados, mas não como um data frame, tá certo? Aqui, por exemplo, eu tenho todos os valores da tabela, da coluna 1 da tabela dados, tudo bem? Então, dentro dessa modalidade, dentro do colchete eu consigo selecionar pelo nome das colunas também. Além de conseguir selecionar pelo colchete, eu posso selecionar usando dados, o nome da tabela, o cifrão, e aí eu posso usar o nome da coluna. Ele já aparece, o R já te dá as opções de nomes de colunas que tem na tua tabela. Você pode selecionar aqui, por exemplo, IAC, ele vai te retornar a sequência dos números que estão na coluna IAC, tá certo? Então, da mesma forma, eu posso selecionar aqui, por exemplo, dentro do colchete, dados, genótipo, e eu quero que me mostre só os genótipos igual a única, que a gente viu aqui, tá certo? Os 3 últimos valores da tabela são da variedade da cultivar única, então eu vou estar selecionando com esse código da linha 16 todos os valores com genótipo igual a única, e ele vai me mostrar todas as tabelas por todas as colunas, porque depois da vírgula não tem nenhum valor, tá certo? Se eu colocar qualquer valor aqui, ela vai me mostrar, o R vai me mostrar somente aquela coluna relacionada à variedade ou cultivar única. Se eu rodar esse código tal como ele está aqui na linha 16, ele vai me mostrar então uma tabela com 3 linhas, as 3 linhas que o genótipo corresponde à única, e os valores de cada uma das outras colunas, tá bom? Se eu quiser selecionar, por exemplo, só o valor da coluna IAC, eu posso colocar aqui o número 3, porque eu sei que ela é a coluna 3. Se eu rodar isso aqui, ela vai me dar os 3 valores na ordem, inclusive, que que eles estão dispostos na tabela original do Excel.
Tudo bem? Uma opção interessante aqui é para a gente selecionar, por exemplo, dois genótipos. Se eu quiser selecionar o genótipo única ou o genótipo 506.2, eu posso colocar dessa maneira, com essa barra na vertical, e 506.2, tá certo? E ele vai estar me retornando uma tabela com 6 dados agora, os 3 dados da variedade 506.2 e 3 da variedade única e os respectivos valores de cada coluna, tudo bem? Vocês viram aqui que eu não usei a ligação de i, tá certo? Eu não usei o i comercial, eu usei essa barra na vertical, que é o que quer dizer ou. Então, ele vai me mostrar todos os dados com genótipo única ou genótipo 506.2, tá certo? Que é o que ele fez aqui no console, tá bom? Da mesma forma, eu posso usar isso para dados quantitativos, tá certo? Se eu quiser selecionar, por exemplo, dados de IAC maior do que 30 e que ele me mostre todas as colunas, eu posso usar esse código que está na minha linha 20 nesse momento, tá certo? Se eu rodar isso aqui, ele vai me dar uma série de dados, tudo bem? Com os nomes dos genótipos, os nomes e os valores das respectivas colunas, sendo sempre que esses valores são superiores a 30. Se eu quisesse, se fosse interessante, eu poderia usar maior ou igual, se ficaria dessa maneira que está na linha 20 agora, que é, nesse caso, daria o mesmo resultado, tá bom? Não tem nenhum valor que seja igual a 30 exatamente. Tudo bem? Da mesma maneira, eu posso usar essa mesma estrutura aqui e colocar, por exemplo, menor do que 15. E ele vai me dar também um conjunto de valores em que a IAC foi menor do que 15. Tá bom? Eu também posso selecionar o que eu não quero que ele me mostre. Por exemplo, eu vou selecionar, eu quero que ele me mostre uma tabela em que a variedade única seja excluída, tá certo? Então eu utilizo o ponto de exclamação igual, isso quer dizer a diferente. Então ele vai me mostrar todas as linhas em que genótipo é diferente de única, tá bom? Essa é a funcionalidade desse código da linha 24. Existe uma função que também é bem parecida e pode ajudar, pode ser mais intuitivo em alguns casos, que eu posso colocar, por exemplo, dentro da função o nome da tabela, ou do vetor que tem um data frame, eu coloco, por exemplo, o nome da coluna e maior do que 30, tá certo? Eu coloco uma condicional aqui relacionada ao nome da coluna, tá bom? Isso aqui vai me retornar, a função dela é igual à linha, no caso igual à linha 30, desculpa, a linha 20, tá certo? Sendo que aqui precisaria ter igual, mas agora está igual à funcionalidade da linha 20. Dessa maneira eu posso usar de várias formas, inclusive com o genotype. Tá
certo? Ele vai funcionar muito parecido. Nesse caso, essa daqui ficou igual, deixa eu tirar aqui, ficou igual a linha 16, tá bom? Bom, por último, como esse é só um exemplo específico dessa tabela, como algumas dessas variedades da coluna genótipo, dessa tabela dados, elas são numéricas, eu também posso fazer isso aqui, dados, genotype, igual a 506.2. Isso aqui é igual ao que eu tinha posto aqui em cima nessa linha 18, depois do símbolo de ou, tá certo? Isso aqui, com a vírgula, vai me dar o mesmo resultado, tá bom? Ou seja, se eu colocar aqui pronto, dados genotype igual a única ou dados genotype igual a 506.2. Nesse caso, como 506.2 é numérico, ele também reconhece, tá certo? Eu posso colocar tanto como está aqui na linha 18, usando as aspas em torno do 506.2, como deixando ele totalmente numérico, tá bom? Essa é a aula da parte 3, a aula 2, parte 3, e a gente vai encerrando por aqui.